Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor em que pessoas se reúnem para compartilhar reflexões, desabafos sinceros e histórias envolventes. Oi, eu sou a Thalita, mãe de 3 e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que transito. Oi, eu sou a Alana, mãe de 2, entusiasta da educação como instrumento de transformação social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim. Oi, eu sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância. Episódio de hoje... Quem é você? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Circular. Hoje nós vamos falar sobre apego. Quem é apegado aí, levanta a mão. Aqui todo mundo levantou a mão. Gente, existem diversos tipos de apego. Apego a objetos, a ideias, a lugares. Mas hoje, aqui nesse episódio, nós vamos falar sobre o apego entre pessoas. Mais especificamente, sobre o apego das crianças aos adultos. Para quem não sabe, podemos dizer que essa história de apego, vista de uma forma positiva, começou na ciência em 1957. Quando Harry Harlan iniciou seus experimentos sobre afetividade e apego com macacos, o que revelou para o mundo científico a importância do cuidado e do companheirismo no desenvolvimento humano. Depois disso, tivemos um grande aprofundamento desse tema com John Bowlby, psiquiatra, que propôs a teoria do apego. Além dessas duas figuras importantes, outros autores clássicos como Vallon, Vygotsky, Piaget, Winnicott, Maria Montessori e M. Pickler, entre outros, defendem que o desenvolvimento humano ocorre em suas múltiplas dimensões, em diferentes medidas e vertentes. Portanto, eles consideram a afetividade um dos elementos indispensáveis para a formação humana. Então, se você levantou a sua mão no início desse episódio, parabéns, pois o apego faz parte do ser humano e é importante reconhecê-lo e entender que nós precisamos dele. E para desenvolver esse papo aqui com a gente sobre apego, convidamos a educadora Kiane Mayumi, que atua com base na abordagem Pickler numa sala com crianças de 1 ano e meio a 3 anos de idade. Tudo bem, Kiane? Tudo bem, Glauco, e você? Bem também, estamos aqui com todos. Vamos começar o nosso papo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kiane, como o Glauco falou, e a gente vai falar um pouco dessa relação do apego entre criança e adulto. E o nome do episódio é Quem é você? Quem é você que tá aqui mexendo no meu cabelo sem eu deixar? Quem é você que pediu um abraço e eu não quero dar? Quem será que é essa pessoa? Eu acho que essas situações são muito comuns, né, na nossa sociedade que a gente vive. Se a gente pensar vamos numa festa com uma criança que, sei lá, tem 2, 3 anos. Ai, vem cá, dá um abraço na titia, e é aquela tia que você vê uma vez no ano, uma vez a cada 2, 3 meses. Aí fica, vai lá, dá um abraço, dá um beijo. É uma situação desconfortante para a criança, né? Que aí eu acho que vai entrando nessa relação do apego. E, infelizmente, é uma situação que foi muito normalizada, assim, na nossa sociedade. Tudo bem você passar a mão na cabeça de uma criança que você não conhece. A sua criança, ela tem que dar um abraço num adulto que ela não tem tanta afinidade. E é uma coisa que a gente nunca repara nessas situações, é em como a criança fica, sabe? Pra onde ela direciona o olhar dela quando essas coisas acontecem, se ela se sente bem, se ela não se sente. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas então vocês estão dizendo para mim que o apego ele não nasce pronto, ele é uma coisa construída. É verdade, é isso mesmo, Glauco, porque os primeiros estudos, né, dentro da etologia foram feitos pelo Lorenz. E tem vídeos na internet, no YouTube, que todo mundo pode acessar, que ele fez experimentos com patinhos. Que logo que os patinhos nasceram, ele começou a cuidar, entre aspas, dos patinhos, e os patinhos começaram a segui-lo como se ele fosse a mamãe pata. Então, foi da etologia também que nasceu essa investigação sobre o apego, né? Que é para provar que é uma relação construída, porque biologicamente ele com certeza não era o pai nem a mãe dos patos. E mesmo assim, os patinhos criaram uma relação, um vínculo com ele como se eles estivessem diante da pata. Ou o que o pessoal costuma chamar de imprint, é isso? Sim, também. O imprint é sempre toda essa marca que fica registrada na nossa memória, no nosso cérebro, de alguma experiência que a gente viveu.
Então, Kiane, tem muitos patinhos na sua sala? Tem muitos patinhos na minha sala. E a gente quer falar um pouco também de como cada patinho constrói uma relação de forma diferente, sabe? Como vai ser diferente para eu conseguir me aproximar de cada criança. Então, cada criança eu vou precisar de uma forma para conseguir construir esse vínculo com ela, sabe? Entender que tem criança que, às vezes, em umas 2 semanas você conseguiu construir um vínculo legal com ela, e tem criança que demora de 1 a 2 meses para construir um vínculo com você. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre essas diferenças que existem, né? Sobre como eu vou chegar em cada criança. Eu imagino que seja um grande desafio, né? Porque, primeiro, não são patinhos, como você disse, né? O ser humano é muito mais complexo. E segundo, como vocês disseram que o apego ele não nasce pronto e precisa ser uma coisa construída, diferente da mãe, né, que já tem ali já uma relação de construção do apego, né, pela criança já estar ali compartilhando o mesmo corpo durante 9 meses, você, como educadora, tem que construir isso do zero, né? Exato. A gente tem que entender que para a criança é um mundo completamente novo, num espaço diferente, com pessoas diferentes, e que essa relação ela começa já com a família, né? De você se apresentar para a família, da família contar um pouco sobre como a criança é, para a gente saber como que a gente vai abordar aquela criança, entender que tem que ser da forma mais calma e sem criar muita expectativa possível, sabe? Sem a gente querer se apressar, sem eu esperar nada daquela criança e deixar que as coisas aconteçam. Mas como que essas coisas acontecem, Kiane? Como que você faz na sua sala? Aposto que ela chega passando a mão na cabeça. Dá um beijo na tia. Dá um abraço. Há quanto tempo que eu não te vejo? Olha essa bochechinha. A primeira coisa que eu gosto de fazer é primeiro falar o meu nome, mostrar que eu sei o nome da criança também, apresentar o ambiente para ela, e vou sentando do lado, conversando com o pai, com a mãe, para mostrar também que eu sou uma pessoa que a criança pode confiar, porque eu tô ali conversando com o meio familiar dela, e eu vou vendo o que ela se interessa. Ela se interessou por brinquedo de Lego. Que legal, eu vi que você tá montando isso, eu posso te ajudar. E eu vou chegando da forma mais tranquila possível. E aos poucos, conforme ela vai me aceitando, por exemplo, se ela precisa de uma ajuda, né? Ela precisa saber aonde está o copo. Aí eu mostro pra ela, entrego pra ela. Tem criança que, por exemplo, aceita numa boa, né? Tem criança que não, que você vai entregar o copo, ela não aceita de você, ela vai querer da mãe. Então eu entrego pra mãe dela, e a mãe dela entrega na mão dela. Eu vou construindo essa relação bem no tempo da criança, sabe? Conforme eu vou percebendo que ela vai aceitando minha ajuda, aí eu vou, por exemplo, apresentar o trocador pra ela, que vai ser onde ela vai trocar fralda. Aí geralmente os pais fazem a primeira troca e depois eu vou e faço, mas sempre deixando com que ela me aceite. Nesse começo de relação, assim, e sempre não vou forçando nada, assim. E aí a gente vai deixando que o tempo naturalmente fortaleça cada vez mais esse vínculo, né? É importante que a gente também nesse começo de vínculo, ficar no momento só com a criança também, antes de levar ela para o espaço com outras pessoas, com outras crianças, para que ela entenda quem é você primeiramente, né? Porque, como eu falei, ela tá num espaço novo, com pessoas novas. Quando a gente apresenta muita coisa de uma vez, ela não vai absorver tudo. Então, primeiro eu vou deixar que eu me apresente, que ela vá criando essa confiança em mim, no espaço, para que aí eu apresente para ela o resto da turma, para não ser muita informação logo no começo. Porque a gente entende que, assim, tem criança, por exemplo, que vem pra escola procurando esse grupo, sabe? Procurando crianças pra brincar, mas tem criança que não. Tem criança que, às vezes, não teve um convívio com outras crianças. Então, eu levá-la pra um ambiente novo, sem a família, já com várias outras crianças, eu acho que é demais, assim, sabe? Então, a gente vai entendendo também que momento de vida essa criança tá, sabe? Se é uma criança que já tem um social... mais desenvolvido, ou se não, se é uma criança que fica mais em casa, mais só com a família, com o pai, com a mãe. Então eu entendo que eu preciso ir com mais calma ainda. Não, legal. E tudo isso aí que você falou, você faz o quê? Em 1 hora? Não. Antes fosse. 1 hora geralmente é o primeiro dia, mas assim, é o que eu falei. Vai muito de criança. Teve adaptações comigo que eu já fiz em 5 dias, mas também teve adaptação que durou 1 mês. Mas você falou que no primeiro dia é 1 hora. Como assim 1 hora? A criança só fica 1 hora e vai embora? Ou você tenta 1 hora e daí você desiste porque é muito difícil? Não, geralmente no primeiro dia é 1 hora e é 1 hora com a família, assim, com o pai ou com a mãe, quem for fazer essa adaptação. Aí fica eu, a mãe
e a criança num espaço sem mais ninguém durante 1 hora, que é um tempo que a gente entende e a gente também pede para que a família leve numa hora que a criança esteja descansada, esteja alimentada, para que ela vá para a escola realmente para brincar, assim, para conhecer o ambiente novo. A gente não deixa que nesse início a criança se canse na escola. A gente faz com que a escola, né, tenha só um momento seja bastante agradável para ela não precisar cansar na escola e não ficar muito tempo. Estou aqui pensando, enquanto você fala, que você trouxe resumidamente, né, todo esse processo, como ele acontece, de um jeito muito respeitoso, e como a gente leva isso para fora desse ambiente escolar, né? Como que a gente carrega esse respeito nas nossas relações com as crianças que a gente encontra ao longo da nossa vida. E aí eu lembrei, quando a minha primeira filha nasceu, todo mundo que vinha nos visitar, eu fazia questão, vamos tirar uma foto, né? Pega no colo, às vezes a pessoa nem estava confortável e eu insistia para que ela fizesse isso. E aí, entre a minha primeira filha e a segunda, eu conheci a abordagem Pickler. E aí eu falei, puxa vida, nessa segunda filha... O que eu fiz, né? Porque a gente vai pensando nesse lugar, né? Desse respeito à existência dessa criança, esse corpo. Porque ela tá chegando nesse mundo aéreo, tinha acabado de chegar, não fazia nem 1 mês que ela tava aqui. Ela tava descobrindo esse corpo, descobrindo o calor do colo de quem a acolhia, né? Principalmente minha, do Túlio. Então, eu já tinha alguma consciência, né? Do como que isso podia implicar e como seria para ela, né? Receber esse colo de uma pessoa totalmente diferente, um jeito de pegar diferente, às vezes um calor diferente. Então, quando a minha segunda filha nasceu, claro que eu não impedi ninguém de pegá-la, né? Tudo bem quem faça isso também, eu entendo perfeitamente. Mas principalmente quem ia nos visitar, eram pessoas muito próximas de nós, porque a minha segunda filha foi um parto domiciliar, então quem foi na minha casa. E aí eu deixava muito à vontade, assim, sabe? Eu não ficava insistindo, como eu fiz com a minha primeira filha, e eu deixava eles à vontade para quem quisesse, poderia, né? E aí eu avisava para minha filha antes, eu falava, olha, tal pessoa vai te pegar no colo agora, ou então eu vou te colocar no colo de tal pessoa, porque para mim naquele momento era o que eu entendia como mais respeitoso possível, assim. Então, esse lugar dessa consciência de como esse vínculo precisa ser construído com calma, com tempo e com muito respeito, imediatamente nos coloca no papel, então nos remete ao como a gente se relaciona com as crianças da nossa família, as crianças que moram no nosso prédio, e é importante a gente refletir nas nossas ações também, né? Recentemente uma amiga minha teve filho também, e aí ela falou pra gente visitar ela no hospital, enfim, pra conhecer a neném. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital e eu falei, nossa, achei muito bonitinha, pequenininha e tal, né? E aí eu lembro que eu fiquei conversando com ela há muito tempo, e a nenenzinha lá no cestinho, né? E aí, em nenhum momento eu falei que eu ia pegar a neném, eu fiquei super, assim, falei, bebezinha daquele tamanhozinho, enfim, não me senti confortável de já chegar, porque, enfim, eu já tenho toda essa consciência de que a Lana acabou de falar do caso da filha dela. E aí eu não quis pegar, eu fiquei na minha, de boa, eu fiquei conversando muito com a mãe, ela foi me contando como foi o parto, enfim, dei todo esse suporte para a mãe, né, porque ela tava precisando conversar, né. Aí ela me contou tudo e tal. Aí ela me ofereceu. Chegou um momento que ela falou assim, nossa, mas se você quiser pegar a neném, pode pegar, tá, Gabi? Assim, não tem problema nenhum, eu não me importo e tal. Eu falei assim, você tem certeza? Tá tudo bem mesmo? Ela, não, pode pegar, toma. Aí ela mesma foi, me deu a neném. Então acho que é importante, assim, também a gente ir percebendo esses detalhezinhos, né? Que a gente vê, a gente acha que é um bonequinho, né? Mas no caso não é uma vida ali que acabou de nascer e, enfim, não te conhece ainda. Eu vou contar um caos um pouco diferente dessa situação, mas eu acho que põe a gente nesse papel desse respeito de olhar para a criança. Quando nasceu meu primeiro filho, quando ele tinha uns 3 meses, ele tem uma priminha muito próxima, assim, uma semana diferente, era aniversário de família, resumindo, reuniu todo mundo da família e era a apresentação dessas crianças, e a priminha dele chorava muito, né? Chorava muito, muito, muito. O Cauã tava lá quieto, né, dormindo e tal. Todo mundo pegava a criança no colo tentando acalmar a criança. E chacoalhava a criança, isso e aquilo.
Aí eu falei assim, posso tentar? Porque eu comecei a ficar incomodada com aquela criança chorando, mas não porque ela estava chorando, mas porque todo mundo tava ali troca de Angústia, cólica. né? E aí a mãe já falou, não, vou dar uma dipirona porque deve ser cólica, isso. Aí eu peguei, conversei. Oi, eu sou isso, vou pegar você no colo, eu sei que era a primeira vez que você tá saindo de casa, que o ambiente é barulhento, tá tendo muita gente, é muito barulho que você tá escutando, eu tô aqui pra te ajudar. Foi 2 minutos, a menina dormiu no meu colo. Todo mundo falou assim, nossa, o que você fez? É mágica. Mas eu me pus no papel daquela criança, né, que tava saindo pela primeira vez de casa pro ambiente de restaurante, com 30 pessoas querendo falar, ver ela, e ali ela foi se acalmando e dormiu. E aí é isso, né? É entender que essa criança, quando nasce ou quando é pequena, tá num mundo que ela precisa absorver muitas coisas que pro adulto pode ser que não é nada. E de novo a gente está colocando quais autorizações que o adulto se dá para fazer intervenções ou não intervenções no corpo de uma criança, sem pensar em como seria fazer isso com outro adulto. E, por exemplo, né, que nem a Lana falou, que foi uma consciência que ela adquiriu quando conheceu. Eu também. Eu adquiri aqui, né, quando eu comecei a trabalhar aqui, porque antes eu não entendia, não sabia que existia essa abordagem, né? E hoje eu não consigo pegar um cachorro na rua sem avisar, assim, sabe? Quando você vai... Eu tenho essa mania de avisar, assim, porque... Caneca, vou te tirar da mesa. Eu vou te beber agora, ó. Porque vira uma coisa meio natural. E todas essas situações que a gente falou de, né, da gente pegar a criança sem avisar e tal, a gente também tem que entender pra gente que tá recebendo crianças na escola, que tem muita criança que tá acostumada com isso e nem tá acostumada com essa questão de perguntar, de ó, eu vou te pegar no colo. Não tá acostumada com isso, tá acostumada com realmente ela, às vezes, não ter domínio do próprio corpo, sabe? Ela não ter nenhum tipo de decisão. Tem criança que até pra isso ela adquire aqui na escola, ó, você quer fazer isso? Eu posso fazer isso com você? Então isso também é uma coisa. Kiane, eu tenho uma pergunta talvez difícil aí pra você. Sim. A Alana, ela falou que ela não tinha essa consciência da abordagem Pickler com a primeira filha e com a segunda ela teve. E daí ela, brincando, falou, né, o que eu fiz? Bom, veja bem, quando a minha nasceu, eu já conhecia a abordagem Pickler. Então, o meu questionamento era, o que eu estou fazendo? Porque eu conhecia, mas eu não conseguia ali colocar de uma forma espontânea em prática, né, tudo aquilo que eu li, que eu estudei. E daí, uma coisa que eu percebi, assim, nessas minhas reflexões, é justamente que se você pega uma pessoa que ela é tímida, né, aquela pessoa que, se acontece algum tipo de exposição, a pessoa fica toda vermelha, assim, o corpo reage, né? E você ensina algumas técnicas para ela, para que ela possa se soltar, para que ela possa se comunicar, conseguir iniciar uma conversa e tudo mais. Muito bem, ela tem as técnicas. Mas na hora que ela vai tentar fazer aquilo, qual vai ser a reação do corpo? Ela vai ruborizar, vai ficar toda vermelha. Então, assim, você tem o conhecimento de algo, mas demora um tempo para o seu corpo conseguir se adaptar àquilo que você está tentando fazer, né? Então a pergunta é, como é que você consegue assim se manter calma, entendeu? Fazer com que o seu íntimo aí consiga aplicar todas essas coisas que a gente está falando aqui. Primeiro eu acho que é você se acalmar antes de você tomar qualquer atitude, sabe? É tentar entender também que é criança, sabe? Independente de você tratar ela, né? Isso, entender que independente da conversa que você tenha com ela, ela vai reagir como uma criança da idade que ela tem. Então eu não posso esperar muito. Eu vou ter que entender que, por exemplo, para eu não querer que ela suba na mesa, vai ser muita conversa até que isso internalize nela que na mesa não é lugar de subir. Então é sempre entender por esse lado também e entender, às vezes, o momento que a criança tá passando, sabe? Hoje ela tá chorando mais, hoje ela praticamente chorou quase o tempo inteiro na escola. Mas por que ela tá chorando tanto desse jeito? Às vezes a mãe tá viajando, sabe? Então é você, às vezes, se colocar no lugar da criança, sabe? Por exemplo, eu também choraria. Sabe? Essa adaptação faz 1 mês e eu não consigo adaptar. O que eu tô fazendo de errado? Não tô fazendo nada de errado. Eu tô fazendo o que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho. Mas e os que ela tem? Sabe, a criança viveu 2 anos da vida dela só com o pai e com a mãe. Como eu, em 1 mês, vou querer que a criança confie em mim, confie no ambiente, sabe? Não dá. E acho que é legal isso que você pontuou, Kiane, porque às vezes
as pessoas veem a criança chorando e elas falam assim, ai, tá chorando sem motivo. Ai, mas ela caiu, mas não foi nada. É manha. É manha, né? E não, né? Assim, se a criança tá demonstrando algo pra gente, a gente tem que olhar. Independente do que seja, independente se você acha que é sem motivo ou não, sempre vai ter alguma coisinha, algum contexto. Então, acho que quebrar um pouco desse paradigma do que a sociedade acha que as crianças são mimadas, né? E na verdade não, sempre aconteceu alguma coisa ali que você pode estar ali acolhendo ela, né? Sim. E até, desculpa, Kenny, mas até o processo da birra, né? Que todo mundo, é birra. A birra também tem que ser acolhida de uma certa maneira, né? Eu acho que a sociedade ainda está muito, dentro da minha visão, muito aquém de acolher a criança, né? A criança tem que ser aquela criança comportada, aquela criança que não chora, Nada dói, nada nada machuca. dói, Fica sentada e não que faz nada. aceita tudo que o adulto fala. E então planta. Então, assim, a sociedade espera isso de uma criança. Então, é uma mudança de paradigma muito grande, né? A gente olhar através da criança, se colocar no papel da criança. A gente até já falou aqui, acho que se eu não me engano, no episódio de tela, sobre o lugar social da criança, né? Que lugar que essa criança ocupa na sociedade e como que culturalmente a gente acolhe dentro do grupo uma criança. Porque tudo que a gente vive, né, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, coloca a gente do outro lado, do lado que tem uma criança junto. E você chegar num lugar que dizem que não é próprio para criança, faz a gente adulto se sentir desconfortável, dependendo de como a sua criança é tratada. E aí eu sempre me coloco no lugar dela. E aí eu sempre proponho esse exercício de a gente trocar de lugar, né? Do mesmo jeito que quando a gente sai sem filho, a gente tem uma relação com aquele movimento, com aquela experiência, e quando a gente sai com o filho, a nossa relação ela é outra, porque tem prazo de validade para ir embora, você de alguma forma precisa controlar o seu filho, sua filha, porque aquele é um ambiente que exige um controle diferente, né? Que tem suas regras, né? Tem suas próprias regras. E quando a gente trata, quando a gente lida com a criança, é esse mesmo lugar que a gente ocupa, assim, sabe? De pensar, tá, isso é esperado de um adulto, né? Porque é esperado de um adulto que ele fique 100% tempo parado, que ele não chore por nada, né? Que tudo ele consiga resolver. Que adulto é resolvido o suficiente para lidar com muita maturidade, né? Com quantos anos a gente espera que um adulto faça isso? Eu, sinceramente, não consigo nem nenhum, falar. Não sei. dizer, né? Já chorei em tantos lugares diferentes, né? Então. E por que olha para a criança. Que lugar que essa criança está ocupando? Qual respeito, né? Ou qual mensagem eu estou passando para essa criança quando eu exijo ou então eu repreendo ela por um recurso que é natural dentro dela, né? Que é esse lugar da manifestação do que ela está sentindo, do que ela está querendo, que é muito mais natural do que a nossa, inclusive. E sendo que, para construir um apego seguro e bom para a criança, nós vamos caminhar pelo lado oposto dessas críticas, né? Que é tudo isso que a gente está conversando aqui. Nós vamos precisar ter olho no olho com a criança, atender quando ela precisa, independente se é birra ou não, aproximação física, limites do que é permitido ou não, entre outros. Entender as necessidades da criança, né? Para você também conseguir ajudar ela naquele momento. Sim. E isso que a Gabi falou de olho no olho é uma das coisas que eu acho mais importante, sabe? É você se abaixar pra falar com ela, pra você mostrar que você tá ali junto dela e não acima, sabe? Ela não precisa se curvar pra falar com você. Você abaixa, conversa no mesmo tom, porque é isso, a gente nunca vai conseguir controlar o como a criança vai reagir às coisas que acontecem. Se ela caiu, se ela alguém pegou o brinquedo dela, mas a gente consegue controlar o como a gente vai reagir. A gente consegue controlar isso. Que a criança vai reagir, não. E muitas vezes, quando a gente reage de alguma forma, a gente tá sendo um espelho para aquela criança. Então, às vezes, você fica, derrubei um copo, fica super nervoso, e aí você percebe que o seu filho, quando alguma coisa dá errada, ele fica super nervoso. Nossa, mas por que ele é assim? Então, é olhar um pouco para dentro também, sabe? Pra gente... eu acho que tem que olhar total pra dentro, porque você falou que às vezes a criança vê a gente como um espelho, né? Mas eu diria que 100% do tempo eles estão olhando a gente como um espelho, né?
E a criança está se construindo o tempo todo, a gente não pode esquecer disso, né? Então, essa reflexão de qual modelo eu sou para essa criança, ela é fundamental. Então, como eu toco, isso que a Kenny estava falando, né? E a Gabi, como eu olho para essa criança, como eu me dirijo, como eu ajudo ela a construir essa base de experiência, esse repertório dela para ela poder aplicar em outras situações. Como eu converso. Então, toque, olhar e fala são 3 movimentos do adulto essenciais para essa construção de um vínculo seguro, né, para ela confiar na gente, para ela perceber que a gente está ali para apoiá-la, não para julgá-la, repreendê-la, julgá-la 100% do tempo. Às vezes ela vai ter sim o movimento dela limitado, né? Para construir relação não quer dizer que eu vou fazer. Quando eu quero me vincular com uma criança, eu vou deixar ela fazer o que ela quer, ela vai fazer, né, e não vou colocar nenhum limite, não é isso. Porque a gente já conversou também sobre limite, que o limite é fundamental, inclusive para gerar confiança nesse adulto. Vou contar outro caso. Hoje eu estou do caso, né? Olha só, coincidências do universo. Hoje eu fui fazer um exame e a auxiliar que estava me atendendo perguntou se eu tinha filho. Eu falei que tinha 3. Daí ela falou assim, olha, eu vou te dar uma única dica, se eu posso te dar uma dica. Eu falei, qual? Não deixe de fazer nada pelo seu filho devido a essa rotina. Quando o seu filho olhar para você e te chamar, você abaixa, olha no olho dele e tenta responder o que ele está tentando te perguntar. Porque eu não fiz isso com a minha filha. Minha filha hoje tem quase a sua idade e ela faz terapia porque ela fala que eu não fui uma mãe participativa. Mas eu fui aquela mãe que limpava a casa, que deixava a criança arrumada, porque eu tinha essa pressão de que tinha e eu não dava atenção para minha filha. E vocês falando isso me veio na mente ela agora, né? De como que se a gente não faz isso com a criança nessa primeira infância, olha como a gente vai criar esse adulto, olha onde chega esse adulto, né? Depois, essa ausência de afeto. Né? Dessa teoria de apego, de se apegar com a mãe, desse afeto, mas pra mãe, ela falou, eu fiz o meu melhor, que eu achava que era o melhor. Hoje eu sei que eu não fiz o meu melhor, mas na época foi o que eu achava que era o melhor. Então, eu acho que isso que a gente está conversando é fundamental na criação de uma criança. São coisas naturais, né? Que às vezes a vida chama a gente a muitos desafios, né? E é aquela história que a gente já conversou em outros episódios, né? Nem sempre a gente está 100% para conseguir estar ali junto da criança e atender às necessidades dela. E é difícil, né? Isso é uma coisa legal de dizer. É difícil a gente doar paciência, doar calma, doar tranquilidade quando a gente não está bem por questões N, né, que estão acontecendo no trabalho, na vida, enfim, que não chega muitas vezes de uma forma direta no mundo da criança, mas que acaba chegando de uma forma indireta, né? E tudo isso acaba, de alguma forma, afetando essa relação de apego, né, entre um e outro. E até eu lembrei de uma coisa agora, né? Eu estava conversando com um amigo meu, falando desses desafios, né, como pai, de conseguir estar 100% ali para poder cuidar da criança. E ele falou pra mim assim, pô, Glauco, meu pai trabalhava, tinha 2 empregos, estudava à noite, né? E ele chegava em casa e tava sempre irritado, tava sempre brigando, tava sempre resmungando, né? E eu, naquela época, ficava muito chateado com tudo isso. Mas hoje que eu tô me preparando para ter os meus filhos e eu tô tentando buscar uma condição financeira melhor para que isso aconteça, né? Para recebê-los, eu vejo e entendo o meu pai. Né? Porque são os desafios da vida. A maturidade vai né? trazendo isso pra gente, Sim. né? E tem até a teoria do apego, né, que é do John Bowlby. Ele fala que os bebês são desenhados para estabelecer uma relação de apego. Então, as crianças, elas precisam estabelecer relações de proximidades e intimidades, né? Então, quando a gente fala que nós somos seres sociáveis, não é só na vida adulta, né? Eu acho que isso começa desde quando a gente é bebezinho, né? Sim, e a gente fala tanto, a gente estuda tanto essa questão do apego porque ela tem sim implicações na saúde do ser humano. Não é só uma questão de cuidado, que já seria suficiente para colocar a gente nesse lugar de reflexão, mas ela tem implicações na vida adulta, né? Uma pessoa que não consegue se vincular, uma pessoa que
extremamente insegura, uma pessoa que não reconhece o seu lugar, né? Claro que o ser humano é muito complexo para a gente reduzir a falha no apego, mas falhas no apego podem inclusive levar à depressão, a doenças mais profundas mesmo. Porque no fundo a gente vai replicar, a gente vai construir um apego com as outras pessoas, meio que tirando uma média das referências que a gente teve, né? Então, na forma como a gente foi tratado como criança, isso a gente não pensa para fazer, é uma coisa automática, né? Você simplesmente vai se relacionando com os outros na hora que, às vezes, se você tem condição, senta numa terapia, que daí você vai ver lá com o psicólogo, nossa, mas esse jeito... Eu faço igualzinho eu tô minha mãe e fazendo meu pai. isso porque eu vi tal coisa, porque eu vivi tal coisa, né? E aí você imagina quantas crianças não sofrem com isso, né? Elas nunca construíram um vínculo em casa e ela vai construir um vínculo na escola. Então, às vezes, o primeiro vínculo seguro que ela vai construir na vida dela é com você. Então, é de extrema importância isso, sabe? De você entender o que é essa criança antes da escola, né? Além da escola, para na escola você conseguir oferecer o melhor caminho para ela conseguir construir um vínculo seguro com você, sabe? Porque é o que eu falei, às vezes na vida dela ela não teve isso, ela vai aprender com você, ela vai aprender nesse ambiente escolar. Eu fui pesquisar o significado da palavra apego e eu achei muito interessante, que é uma ligação emocional com uma pessoa especial, caracterizada pela tendência de busca e proximidade. É uma dedicação constante a algo, ligação afetuosa. Achei bem profundo. Sim. Então a Kiane é uma pessoa especial de mais ou menos quantas crianças, Kiane? No momento, eu sou especial na vida de em torno de umas 20 crianças, assim. Mas dessas 20, as que são minha referência de fato, são 5 crianças, assim, que foram crianças que eu fiz a adaptação de quando elas entraram na sala. Que legal, então tem essas duas diferenças. Então quer dizer que tem crianças no geral lá na sala que você lida com elas e tem aquelas que você é educadora de referência, é isso? Isso, tem as crianças que a gente é a educadora referência, que são as crianças, como eu falei, são as crianças que a gente apresenta a escola para elas. A gente faz todo o processo de adaptação, a gente também, por exemplo, no momento da troca, a gente sempre faz uma troca da troca de fralda. Isso, da troca de fralda. Eu faço da minha referência todos os dias. Por exemplo, tem outras crianças da turma que eu não vou conseguir fazer esse momento de cuidado todos os dias, mas quem vai fazer a referência dela. Por exemplo, geralmente também na sala a gente gosta de se dividir, de que, se der, se possível, a cada referência faz a sua criança dormir, por exemplo, no momento de sono, mas a gente valoriza ainda mais o momento de troca, né, que a gente entende que na troca de fraldas é um momento de muito cuidado, de muito toque, de muito olho no olho. Muito apego. E de muita conversa também, sabe? Tem criança que às vezes passa o dia sem falar nada, assim, e na hora da troca conversa pra caramba, sabe? Conta como foi o dia. Então a gente sempre tenta também ter esse movimento de pelo menos uma troca de fralda daquela criança, quem faz é a referência, sabe? Mas então você está dizendo que são 20 crianças, você é referência de 4, mas todas as crianças têm uma referência. Então tem outros educadores que também são a referência dessas outras crianças. Toda criança tem uma referência. Na sala a gente está em 5 educadoras, então cada criança tem a sua referência. São mais ou menos 4 crianças a 5 por adulto, assim. Como referência, mas todas vocês acabam cuidando, né? Sim, a gente de todas. Porque a gente se divide também, né? Por exemplo, num momento eu tô dando a janta, no outro a outra professora tá na troca, então uma outra professora tá ali com as crianças. Então se acontece alguma situação, às vezes eu não vou estar lá pra minha referência, mas a minha referência entende que ela pode confiar em outros adultos, sabe? Mas isso também é uma relação construída. É a segunda relação construída na escola, né? Primeiro é comigo, com o espaço, e depois com os outros adultos. É importante que você falar isso, porque quando a gente pensa em apego, imediatamente vem essa ideia de investimento emocional, né? O quanto a gente investe emocionalmente na relação com essa criança. E é um investimento nos pequenos momentos, assim, né? Não é um investimento, nossa, vou fazer o mundo para essa criança, vou realizar todos os desejos dela.
ela vai me amar porque eu dou tudo que ela pede. Não, é no cuidado que começa essa relação. É no olho, né? Como eu pego essa criança, como eu converso com ela. Como eu percebo ela no ambiente, sabe? Porque tem criança que a gente consegue perceber ela de longe. A gente tá chegando na sala, a gente vê que ela tá lá, porque é uma criança que fala mais, que brinca mais, né? E tem criança que não, tem criança que às vezes ela começa uma brincadeira de manhã, ela vai naquela brincadeira até... E de fato, em alguns ambientes ela pode até ser esquecida, sabe? Mas ali, você tá ali mostrando que você tá percebendo aquela criança também é um... E muitas vezes se conectar com a necessidade da criança é a gente agir, né? Não necessariamente a gente precisa... Quando eu falo de tradução do mundo, que é muito... Nosso papel, eu sempre penso que na primeira infância, principalmente quando a criança tá nessa construção da linguagem... a gente conseguir traduzir em palavras aquilo que a gente percebe que a criança está precisando. Não é o que ela quer, né, necessariamente, porque pode ser que ela esteja ali gritando porque quer um brinquedo e você sabe que ela está cansada. Então, traduzir a necessidade dela, a gente também consegue se conectar com o íntimo, né, daquela criança. A gente consegue conectar, ela começa a perceber que a gente está conectada com a necessidade dela. E existe construção de apego no silêncio, porque existem adaptações que a gente faz com crianças que às vezes elas não gostam de ficar conversando o tempo inteiro, assim, né? A Kenny Moss contou que às vezes ela conversava bastante com as crianças dela, ela brincava, mas existem crianças que só de você estar ali de corpo presente, você já está construindo um vínculo com ela. De você só falar uma coisa. Você viu que ela pegou uma colher. Aí você fala, olha, você pegou a colher. Pronto. Ela já viu que você tá percebendo ela e isso já é suficiente pra ela. E às vezes é isso, né, Gabi? Que você percebe que ela tá olhando muito pra uma boneca. Às vezes você pega a boneca e coloca na frente dela, pronto. Ela já percebeu que você é uma pessoa que ela pode confiar. Sim, isso. Você nem entregou pra ela, né? Você só colocou ali perto e ela já viu que você tá prestando atenção nela. Você foi um facilitador, né? Sim, E tudo isso que vocês estão me falando me faz ter a seguinte reflexão. Se o apego ele é inerente ao ser humano, é uma necessidade, mas pelo que eu vejo aí, tem apegos e apegos, existe apego bom e apego ruim? Como que é isso aí? Existem diferentes tipos de apego. Sim, existem esses tipos de apego, né, que são... Dentro da teoria clássica são 4, que a gente também acho que não vale aprofundar aqui porque não é esse o objetivo, mas só para saber é o seguro, inseguro, evitativo e desapego. Por que existem esse estudo do apego? Porque por conta de um pouco do que a gente já conversou aqui, do que tem de consequência de um apego mal construído, ou de uma falha na construção do apego, né? O que o ser humano carrega desse momento inicial. E também, né, que tem apegos, por exemplo, você citou apego seguro e apego inseguro. Para eu conseguir chegar no apego seguro, eu vou passar pelo apego inseguro, que também acontece às vezes, quando você está construindo aquele vínculo com a criança, que ela se vincula com você, ela tem aquele apego a você, mas você vê que ela tem uma necessidade de você o tempo todo no lugar, que ela não consegue entender que quando você sai do ambiente você volta, que ela tem muito essa necessidade e que com o tempo vai virando um apego mais seguro, mais tranquilo, mais saudável. E foi o que a Kenny falou, né? Vai variar muito da referência que a criança traz com ela de relação. Peraí, mas então vocês estão me confundindo. Você está querendo dizer então que para eu acertar, primeiro eu vou ter que errar, é isso? Não necessariamente, mas às vezes acontece. E não é você que está errando. Então, só para esclarecer, assim, por exemplo, eu tenho que entender que às vezes, para eu conseguir chegar num vínculo seguro com aquela criança, a gente vai passar por uma fase de insegurança. Que é a insegurança que ela tem. Por exemplo, eu tô no ambiente com ela, mas eu precisei me ausentar. Ela ainda não vai sentir aquela segurança de que eu vou voltar. Então, isso é uma coisa construída. Mas por quê? Porque é o repertório que ela teve. É o tipo de vínculo que ela já construiu na vida dela. Ufa! Quantas coisas tivemos nesse podcast. Isso porque a gente nem adentrou nos tipos de apego do Bowlby, que foi citado aqui. Agradeço a sua presença, Kiane, muito obrigado por ter vindo aqui, ter compartilhado toda a sua experiência em sala com as crianças, contado um pouco do seu dia a dia. E a todos os ouvintes que estão com a gente até aqui. Até a próxima! Beijo! Obrigada! Reverberar. Eu achei que ela tava rindo, você não mexeu? Não, eu tava brincando não. Eu achei que ela tava cantando. Eu também achei que ela